Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia, domingo, dia do Senhor. O assunto que eu tenho para falar hoje é um assunto muito sério. Aí alguém pergunta, pastor, mas os assuntos que você fala todo dia não é sério? Sim, eu quero comentar hoje, irmão, sobre algo que está acontecendo e é muito sério. O carnaval, irmãos, começou sexta-feira, sábado, domingo, né? Vai segunda e terça-feira se encerra e quarta, a famosa quarta de cinza. Irmãos, eu queria falar com vocês um assunto muito importante. Eu tenho recebido inúmeras, o carnaval começou sexta, ontem foi sábado e hoje é domingo, escuta isso, inúmeras, né, mensagens, tenho conversado com pessoas, tenho acessado algumas coisas e tenho percebido o quanto o inimigo de nossas almas tem destruído famílias. O inimigo tem afetado relacionamento conjugal, demais está afetando nessas áreas do carnaval. Cuidado, irmãos, tem feito pessoas recair com vícios que já tinham abandonado, bebida, droga, pornografia. Tem gente voltando às práticas, porque esse é o período. Eu queria que você entendesse, irmãos, que antigamente a gente falava isso, são os crentes falando, crente é fanático, né? São os cristãos, católicos falando, irmãos. Hoje tem satanista, tem bruxo, tem um bruxo que está aparecendo muito na internet, porque os cristãos estão fazendo o quê? Repostando o que ele fala sobre muita coisa, porque hoje ele tem afrontado muito a igreja do Senhor. Então você que é cristão, você que é cristã, irmãos, eu queria que você entendesse que não dá para ficar em cima do muro. Eu quero ler um texto com você para dar base na nossa meditação antes da gente orar, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Eu vou ficar com a parte B, eu vou ler ele todo e eu quero ficar com você com a parte B para mim e para a sua reflexão. Escuta só: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição não pega. Perdão, eu vou ler de novo. Assim a maldição sem motivo não pega. Então o que esse texto está dizendo? Salomão, no auge da sua sabedoria, ele está dizendo o seguinte: olha, assim como o pardal voa em fuga, né, ele voa com velocidade, né, ele vai sem destino, e a andorinha muito veloz, né, ela também é muito veloz. Ele está dizendo o seguinte: a maldição, se não tiver uma causa, ela não pega. E é triste você ver pessoas, né, que se dizem crentes, que se dizem católicos, né, se dizem cristãos de forma geral, irmãos, e dizem que são cristãos e ao mesmo tempo eles visitam um ambiente onde vira uma cultura. Essa cultura, ela não é só algo cultural, ela é muito mais espiritual do que cultural, que os prefeitos fazem um ato, né, que dizem que são simbólicos, pega uma chave e entrega na mão do rei Momo. Pesquise isso, irmãos, fique incomodado com isso. Fala, vou buscar informação sobre isso, e busque informação em várias áreas, porque tem sempre alguém que defende e alguém que apoia um monte de coisa, né? Algumas datas festivas, enfim, tem um monte de coisa que a gente visita e tem gente que vai falar bem e falar mal. Tire você a sua conclusão, tire você a sua própria conclusão, porque às vezes a gente não é guiado por ninguém. Aqui eu estou trazendo sempre um texto bíblico para você meditar no que a palavra diz, e não no que eu estou dizendo, no que eu acho, no que eu penso. Então nós temos que meditar naquilo que a palavra de Deus diz, e ela está dizendo que maldição sem causa ela não pega. Então esse ambiente onde esse bruxo, né, eu vou tentar depois, nesse vídeo não dá, mas eu vou tentar de repente no vídeo de amanhã fazer uma edição de que eu possa colocar o vídeo dele no meio do que eu vou falar. Eu vou parar a minha fala, vou deixar ele falar, e você vai começar a perceber o quanto, irmãos, o mundo espiritual ele é real, e o quanto esse período, irmãos, se você não estiver protegido, guardado pela presença de Deus, irmãos, você cai, você tropeça, você recebe as setas, você recebe, irmãos, esse período é um período que muita gente se afasta da presença, vai curtir o carnaval e adquire maldições, adquire entidades começam a tomar conta da vida, do casamento, da finança, do trabalho. Quantas pessoas vivem isso, irmãos? Aí depois querem consertar com uma oração, numa missa, quem é católico, irmão, não conserta, a pessoa desconstrói, vai viver esse ambiente espiritual. Irmãos, esse período de festa de carnaval é festa da carne. Então, se você não se proteger, não se blindar, irmãos, depois quer participar de oração e acha que a coisa vai resolver. Não resolve, irmãos, de uma hora para outra. Você vai ter que desconstruir isso. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito de falar sobre ela, fala sobre um homem chamado Eliseu. Eliseu foi alguém que desafiou 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera. E quando a Bíblia fala sobre esses profetas, eles desafiam 850 homens,
e não fica com medo. Mas a palavra de uma mulher chamada Jezabel, a esposa do rei Acabe, faz ele sair. Ele escolhe os piores caminhos, porque ela falou que mataria ele, então ele vai escolhendo um caminho no meio de mata, de selva. Ele escolhe o pior caminho para poder se esconder numa caverna. Então ele não queria passar numa rua tradicional onde qualquer pessoa poderia encontrar ele. Ele escolhe o caminho pior para poder fazer o quê? Se evadir de qualquer possibilidade da mulher matar ele. Só que quando o anjo aparece para ele, quando Deus aparece para ele, Deus fala uma coisa para ele: volte pelo seu caminho. Sabe o que Deus está dizendo? Você escolheu fugir, você escolheu trilhar outro caminho, então você vai voltar para a mesma dificuldade que você foi, tu vai voltar. Então esse período, quem não se guarda, quem não se preserva, quem não tem visão espiritual e cai, vai mergulhar nessa farsa disfarçada de festa, o que acontece? A pessoa vai por esse caminho e depois ela vai ter que desconstruir. Irmãos, Deus perdoa, Deus ama, Deus quer salvar. Porém, irmãos, o caminho que eu escolho ir, tendo consciência de onde eu estou indo, eu tenho que fazer ele de volta. Então tem gente que tem muita dificuldade de retornar, sabe por quê? Porque decidiu seguir um caminho que não era para ter seguido. Eu queria que você pensasse nisso, fizesse uma reflexão sobre isso, se incomodasse com isso. Se você tiver alguém, pastor, eu queria que você comentasse também: pastor, realmente está acontecendo isso, olha, o inimigo está atacando relacionamentos, está atacando pessoas nos vícios antigos, está atacando pessoas, ataques espirituais, perturbações, perdendo sono, insônia. Tem gente vivendo coisas, irmãos. Por quê? Porque às vezes uma pessoa da casa, uma pessoa da família começa a achar que isso é simplesmente um feriadão e dá para curtir a noite, dá para... Irmãos, não é isso. Eu louvo a Deus por você que está aqui, eu louvo a Deus por você que ouve, medita todo dia na palavra de Deus aqui junto comigo. Eu não estou aqui para brincar com Deus, eu estou aqui para falar de coisa séria, e eu quero dizer para você que existe, irmãos, uma armadura. Eu sempre digo que o mundo espiritual, ele é mais real do que a nossa própria vida. Eu sempre digo que a armadura, Efésios 6, a partir do verso 10, vai falar sobre uma armadura, irmãos, que ela está disponível para todos nós. Às vezes a gente fala assim: poxa, pastor, eu levei uma setada, fui influenciado pelo capacete. Ele protege a sua mente, ele protege os seus pensamentos, ele protege o que gerencia todo o seu corpo. O corpo só faz, irmãos, o que aqui dentro decide. Então, essa mão só veio aqui agora porque eu pensei, decidi e a mão obedece. Então, o capacete da salvação que é relatado ali é uma proteção da mente, couraça da justiça, né? Para os judeus, as ações espirituais elas acontecem no ventre. Porque já percebeu? Quando você recebe uma notícia boa ou ruim, dá aquela gelo na barriga, aquela coisa? Porque o segundo lugar com o maior neurônio que nós temos, irmãos, o primeiro é cérebro, o segundo é o intestino. Então, quando a gente tem isso, é por isso que tem gente que às vezes recebe uma notícia boa ou ruim, dá até desarranjo intestinal, daquela dor de barriga, não é isso? Aí a pessoa fala: o que é isso? Então, são regiões onde nós temos neurônios. Neurônios é onde a gente pensa, onde acontece os raciocínios. Então, protege a mente, a couraça, usa o escudo da fé e a espada, que é a justiça, que é a palavra de Deus. Então, essa armadura, ela está disponível. Agora, eu decido ir buscar e você decide buscar. Então, você que está aqui comigo hoje, é você que é alguém que no mesmo feriadão desse, você fala: eu tenho um tempo de qualidade com Deus, e eu vou assistir essa oração da manhã, eu vou participar, e eu vou me alimentar espiritualmente. Tem gente, irmãos, fazendo o caminho inverso. Aí depois quer resolver. Né? Já viu a pessoa que vai no nutricionista? Ele passa 20, 30, 40 anos se alimentando mal, fazendo tudo errado. Aí ele vai numa consulta e ele acha que vai resolver. Não vai. Então tem gente, irmãos, que vai, infelizmente, viver isso aqui, já está vivendo, e vai fazer um processo doloroso de volta. Como eu já citei aqui, Deus ele aparece para o Elias e fala: Elias, volte pelo seu caminho. Tem pessoas que vão entrar por um caminho difícil, escolheram, ninguém obrigou, ninguém forçou, foi a carnalidade que direcionou, foi a vontade carnal que impulsionou, e a pessoa está entrando. E depois, irmãos, para poder voltar, as consequências estão aí. Deus ele sempre perdoa pecados, irmãos, porém as consequências do pecado, elas são muito danosas e muito dolorosas. Aprenda isso. Deus ele perdoou os pecados que Davi cometeu. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porém ele cometeu pecados gravíssimos, e as consequências do pecado, a palavra disse assim: a espada vai estar na tua casa. O que é a espada? Da justiça. O que aconteceu? Ele viveu uma infinidade de problemas familiares por conta de um pecado que ele cometeu. Então cuidado, se você tem alguém conhecido, ente querido, que está passando por esse processo, irmãos, está vivendo alguma coisa diferente nesse período, porque muita gente, irmãos, desvia nesse período e depois quer retornar, né? É por isso que eu ia fazer um comentário aqui, não vai valer muito a pena, perdão, tá? Porque eu tenho começado a falar sobre isso, mas eu não vou concluir não, porque algumas pessoas podem não entender. Eu teria que ter tempo para poder ajustar isso e para poder explicar isso, na verdade,
e eu falo um vídeo, vou gravar um vídeo só sobre isso. Você que acompanha o canal, você que não é inscrito, se inscreva para você receber notificação, e vai chegar vídeos que não tem o título, né, Oração da Manhã, e você vai começar a acessar, e eu vou falar sobre esse assunto que eu quero falar com você, que tem tudo a ver com o carnaval, e é um processo depois que algumas igrejas fazem de purificação, e eu quero te explicar isso com clareza, por que isso surge, né? E é importante, irmãos, não entrar. Por que eu quero falar isso com o tempo? Porque às vezes fala assim, eu conheço, né, a igreja A ou a igreja B faz um processo assim, assim, assado. Irmãos, o segredo não é o processo de purificação. Eu tenho uma pessoa conhecida, e essa pessoa sempre falava que não devia, passava os pés pelas mãos e ofendia pessoas, machucava, e quando ele percebia o que tinha feito, ele corria lá, poxa, eu quero te pedir perdão, irmão, quero te pedir perdão, pastor, quero te pedir perdão, fulano. E toda hora tinha isso, toda hora. Essa pessoa tem muitos anos que eu não tenho contato. E toda hora ele tinha isso. Eu chamei a atenção dele uma vez e falei, rapaz, por que você não para com esse negócio? Toda hora você está pedindo perdão a alguém, mas eu não tenho dificuldade de pedir perdão não, pastor. Eu não tenho dificuldade. Não é que é dificuldade de pedir perdão não. Você tem que criar dificuldade de errar. Não é pedir perdão. Porque toda hora você está pedindo perdão e pelo mesmo motivo. Então você tem que fazer o quê? Criar uma proteção para não errar, para não ter que pedir perdão. Aí ele ficou meio pensativo assim e tal, depois ele refletiu e realmente diminuiu. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão para poder despertar, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho problema de pedir perdão, de me consertar. Cara, evita de errar. E assim acontece nesse período de carnaval, evite de errar, para não ter que fazer nenhum processo depois de purificação, não se afastar. Muita gente perde a vida nesse período. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, que Jesus, ele está voltando todo dia. Para quem desce a sepultura, irmãos, já era. Jesus voltou para ele não consegue mudar mais. Tem gente que acredita, né, que depois da morte pode fazer algum tipo de oração. Eu não tenho base bíblica para apoiar esse tipo de pensamento, né? A Bíblia diz em Hebreus que ao homem está ordenado a morrer só uma vez, depois disso vem o juízo. Eu vou escrever no comentário desse vídeo aqui, e vou deixar para você, ou na descrição do vídeo, eu vou deixar o versículo que fala sobre isso, que ao homem, a Bíblia está dizendo que ao homem está ordenado a morrer só uma vez, depois disso vem o juízo. Então, a oportunidade que eu e você temos de fazer a coisa certa enquanto estamos com vida, e eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui comigo, se alimentando diariamente do que a palavra de Deus diz, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e bendito, aqui estamos, ó Pai, nos alimentando, Senhor, da Tua palavra, Senhor. E nós lemos aqui, meu Pai, em Provérbios 26:2, que está dizendo assim, que a maldição sem causa, ela não pega. Pai, a maldição, ela precisa de uma porta, de uma brecha, de um acesso, meu Pai. E o acesso, meu Pai, somos nós, ó Pai, que entregamos. Pai, nós aprendemos, ó Pai, também pela Sua palavra, Pai, que o nosso Deus, que é o Senhor, que a gente está orando agora, Pai, a Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor tem todo o poder. O Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. O Senhor tem todo o poder, está em todo lugar e pode fazer todas as coisas, ó Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus por ter nos escolhido, Senhor, porque se nós estamos aqui conectados, ó Pai, nessa data em especial, Senhor, é porque nós temos um plano. O Senhor tem um plano em nossas vidas e nós fomos alcançados por esse plano. Eu te agradeço por esse homem, por essa mulher. Eu tenho tido aqui, meu Pai, muitas pessoas, ó Pai, evangélicas, outras, ó Pai, católicas, ó Pai, que têm acompanhado a nossa oração diariamente aqui. Eu te peço, abençoe a vida de cada um de nós que temos aqui nos alimentado diariamente pela Tua palavra, Senhor. É ela que nos dá direção, é ela que nos conduz, ó Pai, para o caminho que nós devemos seguir, Senhor. E nós estamos aqui em vida, Senhor, querendo, meu Pai, viver o melhor, Pai, dessa terra, querendo viver, meu Pai, segundo os Teus preceitos, as Tuas direções. E eu te peço, meu Pai, nos ajude, ó Pai, a abrir os olhos espirituais, abrir a nossa mente, Senhor, de maneira com que nós possamos olhar, Deus, identificar aquilo que não é bom, aquilo que é mal e viver somente aquilo que é bom. Seja conosco, meu Pai, nos fortaleça. E, Pai, nos use, ó Deus, para alcançar os nossos familiares, amigos, ó Pai. Se tem alguém que está ouvindo, assistindo esse vídeo aqui agora, que está sentindo isso, pastor, eu fraquejei, olha, eu acessei o que eu não devia, eu liguei a TV, eu fui assistir alguma coisa e eu abri uma brecha espiritual e eu estou sentindo o peso dessa brecha, o peso desse acesso que eu gerei no mundo espiritual contra a minha vida e eu quero ajuda. Escreve nos comentários pedindo ajuda em nome de Jesus e nós estaremos ajudando você, o seu familiar ou alguém que você conheça. Abençoe, Pai, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, abençoe a cada casa, a cada família, Pai, que decide, que escolhe, meu Pai, viver uma experiência
todo dia, Senhor, de oração contigo. Pai, tem pessoas que têm assistido essa oração logo de manhã cedo. Tem pessoas, ó Pai, que estão recebendo, Pai, link através do WhatsApp, mas tem pessoas, ó Pai, que já são inscritos, ó Pai, que já de manhã cedinho já pega a oração e já começa o dia, meu Pai, sendo alimentado pela Tua palavra e recebendo o poder que há na oração. A Tua palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós estamos aqui, Pai, não só um, mas vários, ó Pai, justos, ó Pai, que temos acompanhado diariamente essa oração, Senhor, e eu tenho certeza, Pai, eu tenho certeza que todos que fomos justificados, não porque nós merecemos, ó Pai, mas fomos justificados não por nosso mérito, fomos justificados pelo sangue derramado no madeiro, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse sangue que nos torna justos, é esse sangue que nos torna puro diante dos olhos do Senhor, e eu te glorifico por esse momento. Abençoe a cada vida, a cada palavra, a cada membro da família, abençoe em nome de Jesus, Senhor, e nos ajude, é o que eu te peço. Ajude, ó Pai, que a nossa vida ajude o nosso familiar, ajude o nosso ente querido. E se tem alguém que acessou essa oração, Pai, que está sentindo peso porque acessou, deu brecha, Pai, como diz aqui no texto sagrado, Senhor, a maldição sem causa, sem motivo, o justo, ela não pega, Pai. Se tem pessoas que deu uma brecha, que possa se confessar diante de Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que o pecado confessado e abandonado é um pecado perdoado. Tem pessoas, ó Pai, que confessam o pecado, mas não abandonam, e nós queremos, ó Pai, viver uma experiência de pecado confessado e abandonado para a honra e glória do Teu nome. É assim, Deus, eu oro, abençoando a cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, concorda, recebe, diga um amém. Eu glorifico a Deus por você nesse dia de feriado, nesse dia que você poderia estar fazendo tantas coisas e você escolheu estar aqui comigo até agora. Amém? Não esquece, muito obrigado por você que sempre deixa o like, por você que está sempre compartilhando, né? Essa meditação aqui de hoje é muito forte, é muito reflexiva, é muito importante. Então coloque no grupo da igreja, coloque no grupo do bairro, coloque no grupo do trabalho, coloque no grupo de qualquer coisa, dispare essa mensagem para que outras vidas sejam abençoadas e impactadas com aquilo que Deus quer fazer. O inimigo de nossas almas está enganando, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para a vida e vida em abundância. Lembre-se, carnaval é festa da carne, Rei Momo é um demônio, uma entidade. Cuidado em nome de Jesus com isso. Que Deus possa abençoar você de maneira poderosa em nome de Jesus. Se você crer, diga um amém para a glória de Deus.